você que está aí do outro lado da telinha, acompanhando conosco esse culto online. Hoje é 29 de março e nós estamos aqui para trazer um pouco mais da palavra de Deus para você que está aí nos ouvindo. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, e nós estaremos lendo do versículo 6 ao versículo 11. Isaías 55, versículo 6 ao versículo 11. E você aí, do outro lado, me acompanhe com a leitura. Amém? Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não se torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Eu quero ressaltar aqui o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse é um convite à salvação. E eu quero agora, nesse momento, estar orando com você. Aí do outro lado da telinha, você fecha os seus olhos e eleve o pensamento ao nosso Deus. E vamos estar orando nesse momento. Deus, nós entregamos, ó Pai, esse culto em Tuas mãos. Entregamos esse culto, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E nesse dia de hoje, ó Pai, nós queremos exaltar o nome do Seu nome, ó Pai, através desse culto, ó Pai. Que todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento, ó Pai, que possa elevar os pensamentos a Ti, ó Pai. Saber, ó Pai, que o Senhor está providenciando tudo quanto precisamos, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, ó Pai, e mude os nossos caminhos, ó Pai. Se por acaso estamos em caminhos errados, ó Pai, se por acaso, ó Senhor, nós não estamos agradando a Ti em alguma coisa, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, ó Pai, que possa, Senhor, nos alcançar com a Tua salvação, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Cuida de nós, ó Pai, porque nós necessitamos da Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. Louvado seja para todo sempre o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar com você o tema e a divisa da campanha de missões mundiais desse ano. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Vamos falar junto? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a divisa se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Seja a vossa amabilidade conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor.
Amém? Vamos ver um vídeo e eu quero falar para você. Continue contribuindo, orando, participando de missões. Amém? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus transforma o mundo com alegria. A sua presença produz alegria, mesmo quando ele não é identificado fisicamente, a alegria aparece. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, encontramos Maria visitando Isabel. Quando Maria fala com Isabel, João Batista, que está no ventre de Isabel, pula de alegria, diz o texto, pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. João Batista seria aquele que foi o anunciador de Jesus Cristo. E já no ventre da mãe se alegrava ao encontrar Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos nos alegrar, porque somos aqueles que, como João Batista, anunciam Jesus Cristo em lugares desertos, em lugares difíceis, mas transformando esses lugares pela presença daquele que é a alegria, Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Vamos fazer nosso momento de louvor e adoração a Deus, dizendo que nós vemos Deus presente nesse lugar, onde você estiver. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. Adore na sua casa mesmo. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou e a vitória veio em nome do Senhor. E essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, mas devemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Diga que essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Quem pode com o poder de Deus? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Nada pode se comparar ao poder do nosso Deus, por isso creia. Ele é o Deus abençoador e o Deus transformador de vida. E Ele está aqui neste momento adorando a Deus junto contigo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Seu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Boa noite a todos, um ótimo domingo para você e sua família. A unidade da igreja, salvação para o mundo. Acho que nunca vivemos um tema anual tão propício com a realidade em que estamos vivendo. O momento da igreja estar unida em suas casas, com suas famílias, para salvar o mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Que este domingo seja um domingo de bênção para a sua família. Que este primeiro dia da semana que se inicia seja consagrado pelo Senhor. Já tivemos um culto abençoado pela manhã. E agora à noite, nessa transmissão online, você que está aí na sua casa, no seu sofá, ou no seu quarto, ou no seu smartphone, assistindo este culto online, que seja bênção para a tua vida. Sobretudo, a palavra de Deus, que não volta vazia. É a garantia que temos do próprio Deus, que a sua palavra não volta para ele vazia. Vamos à meditação da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Um texto lindo, conhecido, maravilhoso para as nossas vidas. Vamos à meditação da palavra de Deus. Diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, pegue a sua Bíblia, porque vamos expor os pontos bíblicos de Deus para o teu coração. Verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. De novo, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Vamos orar. Deus, que esta palavra, que é a tua palavra, possa encontrar um lugar em cada coração neste exato momento, Senhor.
no momento em que este vídeo for assistido, no momento em que este culto estiver sendo assistido, que a tua presença poderosa possa invadir não só o recinto, mas as vidas de todos os ouvintes da tua palavra. Meu Deus, que eu diminua e tu cresça, eu suma e o Senhor apareça. E que somente a tua palavra venha brilhar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podemos compartilhar esse texto da palavra de Deus. Um texto que fala de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Esperar em Deus é o segredo para obter o sucesso desejado. Sucesso que eu digo na vida espiritual. O segredo para alcançar as respostas de Deus é esperar. Deus não diz o tempo, Deus não nos dá um prazo. Algumas pessoas, infelizmente, gostam de dar prazos para o agir de Deus, gostam de dar 21 dias para que Deus entre com providência, como aconteceu com Daniel, sendo que Daniel não tinha nenhuma pretensão em contar 21 dias para Deus mandar a resposta. Mas enfim, alguns, ousando da fé, acabam tentando a Deus na sua ignorância, dando um prazo para Deus agir. Quantas pessoas dão testemunho, às vezes se gloriando, dizendo que em determinado momento foi num local ou numa igreja, diz: Deus, se tu não falar comigo hoje, se tu não resolver esse problema hoje, eu desisto, eu vou parar de vir à igreja. Isso é uma ignorância. Eu acredito que Deus nem leva em conta essas coisas, mesmo que depois contadas como um ato de sucesso ou como um ato de que conseguiu constranger Deus a agir. Não, meus irmãos, aqui é resposta de súplica. Aqui o profeta está suplicando, e suplicar é implorar, suplicar é rastejar-se de joelhos, clamando e chorando ao mesmo tempo. Suplicar envolve uma alma aflita, envolve uma alma debruçada aos pés daquele que vive. Os súplicas envolve um apelo exacerbado em busca de uma resposta desejada. Súplica envolve um clamor por misericórdia incessante. Súplicas, irmãos, envolve uma insistência diária, como aquela viúva da parábola que Jesus contou do juiz iníquo, que ela insistiu, ela suplicava, até que o juiz, cansado da súplica daquela mulher, deu a resposta para aquela viúva. Que dirás Deus, nosso Pai Celestial, não é verdade? Se nós suplicarmos, se nós clamarmos, certamente teremos a resposta. Manassés, um rei que 55 anos fez o que era mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, foi responsável pela maior idolatria em Israel de todos os jeitos, balaíns, ídolos que Israel nunca tinha conhecido. Manassés levou. Um dia aquele homem preso no cativeiro, aquele rei estava prestes a morrer, e ele só fez uma coisa: ele só clamou a Deus por misericórdia, pelo Deus dos seus pais. E Deus ouviu. Deus tirou Manassés do cativeiro e devolveu o trono para Manassés. Um rei bom, o rei Ezequias, Deus manda o profeta aí dizer: põe a tua casa em ordem que certamente tu morrerás. Meus irmãos, como Ezequias chorou. Ezequias virou para a parede e começou a chorar. Todos vocês conhecem a história. Ezequias suplica pela graça de Deus, dizendo: Senhor, mas eu fiz o que era reto aos teus olhos. E qual é a resposta de Deus para ele? Volta. Manda o profeta Isaías voltar ainda do pátio e dizer para ele que ele vai viver mais 15 anos de vida. Aqui, irmãos, envolve no livro desse profeta messiânico, profeta Isaías, um texto escrito ou profetizado há mais de 740 anos antes de Cristo, envolve ação de graças, envolve confissão de pecados e envolve súplicas para encontrar o favor de Deus. Envolve, e o que traz de receita para as nossas vidas nesse texto é ação de graças, confissões e súplicas. Só assim esta nação, eu e você, alcançaremos o favor de Deus em nossas vidas. Então eu queria destacar, eu vou ler pelo menos do verso 1 até chegarmos ao verso 4 do capítulo 64, embora ele é uma sequência do capítulo 63, que diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos,
Faz a água ferver para que os teus adversários conheçam o teu nome e as nações tremam-se diante de ti. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes tremiam a tua presença. Isaías, na sua oração, Isaías, no seu apelo, ele está suplicando e ele está lembrando de Deus quando descia no monte para falar com Moisés e o monte fumegava, porque não suportava a presença de Deus. Os outeiros, os montes se derretiam diante da presença do Senhor. Então, irrompendo e lembrando da soberania, do poder, da grandiosidade de Deus, ele vai dizer no verso 4: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se perceberam. Observem que esse texto, ele contém alguns pleonasmos aqui, algumas redundâncias. É um pleonasmo, na verdade, proposital. Ele comete aqui um pleonasmo vicioso, quando na verdade a intenção na poética hebreia em repetir, ouvir com os ouvidos e ver com os olhos, é para dar uma confirmação, é para chancelar, é para ratificar aquilo que o profeta queria dizer, para não deixar margem de dúvidas. Não é verdade? Então parece até uma redundância, mas isso é proposital. Isso você vai encontrar na maioria dos salmos e textos do Antigo Testamento. Você vai encontrar justamente isso, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam. A gente sabe que ouve, são com os ouvidos, não é verdade? Bem sabemos isso, que nós ouvimos são com os ouvidos, mas ele fez questão de dizer isso, para lembrar para todas as nações, que desde a antiguidade, irmãos, se esse texto, essa profecia, o profeta Isaías viveu há mais de 700 anos antes de Cristo, que dirás dessa antiguidade que Isaías está se referindo? Ele está usando aqui, na verdade, um tempo muito distante, um tempo, na verdade, muito longo para dizer, olha, desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se perceberam. Não há condições, desde a antiguidade, desde a eternidade, ninguém nunca ouviu falar de um Deus como tu. Isaías quer exaltar a grandeza de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus ama, é ser glorificado, é ser adorado. Precisamos adorar a Deus como nunca adoramos antes. Precisamos glorificar ao nosso Deus como jamais outrora, com toda a nossa força, nossa energia, Ele foi adorado. Um dos 2 mandamentos é amar o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o nosso maior propósito, irmãos, e adorá-lo com toda a intensidade. Eu me lembro, depois do discurso de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, quando ele disse que é o pão da vida, e que os discípulos, a maioria, lhe abandonam, porque achou aquela mensagem de Jesus muito dura, aquele discurso muito duro. Jesus se volta para os 12 e pergunta, e vocês também não querem me deixar e acompanhar os demais? E aquele discípulo chamado Pedro vai dizer assim, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, nós não temos para onde ir, porque a palavra de vida eterna está contigo. Meus irmãos, hoje as palavras motivacionais cessaram, as palavras de autoajuda cessaram, vocês perceberam? As palavras motivacionais cessaram, porque essas pessoas que viviam motivando as pessoas a buscarem forças dentro do seu ego, dentro de si mesmas, hoje também estão sem forças, porque não estão firmados na palavra de Deus. Nós não precisamos de palavra de autoajuda, mas precisamos de ajuda do alto, que vem através da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje muitas palavras cessaram. Cadê os motivacionais? Cadê os coaches? Cessaram. Mas a palavra de vida eterna permanece aqui na minha mão. Eu tenho certeza que está na sua mão nesse exato momento, está na sua casa e também está no seu coração. Como disse o salmista, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, desde a antiguidade não se viu. Isaías vai lançar mão de uma hipérbole também. Ele vai usar o máximo de exagero para tentar compreender ou alcançar uma grandeza inalcançável. Porque se ele é soberano, Isaías já tinha visto ele no capítulo 8, vocês lembram? Em um alto e sublime trono.
viram e os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória? Qual foi a reação de Isaías? Ah, meu Deus, eu vou morrer, estou perecendo, dessa não escapo, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ressalta a soberania, a grandiosidade de Deus, tentando alcançar em palavras humanas a magnitude de Deus. Quando ele diz: desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se perceberam. Ninguém atentou, ninguém ouviu sequer um sussurro, nem um clamor de longe, ninguém ouviu. E nem com os olhos, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Ele reforça: não se ouviu com os ouvidos e nem se viu com os olhos, dizendo: se os homens viram, foram de outra maneira, e se ouviram, deveriam estarem loucos, porque desde a antiguidade, por quê? Porque através da antiguidade e na antiguidade, as histórias de um Deus que abriu o mar vermelho, as histórias das proezas e das grandiosidades de Deus eram contadas de geração em geração. Eles não tinham uma Bíblia pronta em suas mãos como nós temos hoje. Os escritos não eram encontrados nas cavernas de Qumran, à beiras dos Jordões, em papiros, em pergaminhos, escondidos em vasos de barro subterrâneos. Não, eles não tinham essa compreensão. Então toda a história de Deus, do agir de Deus, da libertação de Deus sobre um povo, era oral, era contado de forma oral. Os filhos dos pais para os filhos e dos filhos para os netos. E Isaías está reforçando: desde a antiguidade nunca se ouviu uma história tão magnífica como esta. Da história, e nem com os ouvidos se perceberam algo tão maravilhoso, e nem com os olhos se viram algo tão grandioso, nem com os olhos se viram. Também ele vai dizer: e nem com os olhos, a partir do verso 4, se viu outro Deus além de ti. Isaías, ele ressalta que não há outro Deus além do nosso Deus. Essa geração, irmãos, e a nossa geração, não é coitadinha diante de tudo o que está passando. Devemos clamar a misericórdia de Deus, sim, irmãos. Mas muitos depositaram a sua vida em outros deuses, no dinheiro, por exemplo, na sua autocapacidade, na sua intelectualidade. Quantos irmãos, quantas pessoas podemos perceber que tem uma vida idólatra? Isso que acometeu, esta pandemia que está acometendo a humanidade, está quebrando um monte de ídolos dentro de casas, dentro de famílias, irmãos. Muitas pessoas idolatram mais o trabalho do que a Deus. Idolatram ou idolatravam mais o dinheiro do que a Deus. Tinham essas coisas como seu porto seguro do que a Deus. Idolatravam o seu próprio corpo, a sua própria vida, o seu próprio eu do que a Deus. E aqui Isaías faz questão de mostrar que não existe outro Deus além de ti. Infelizmente, irmãos, o que está acontecendo não é bom. Infelizmente, o que está acontecendo é muito triste, o que está acontecendo no mundo. Mas está servindo para mostrar para os cristãos e os não cristãos que não existe outro Deus além do nosso Deus. Zombaram do nosso Deus, zombaram da cruz de Cristo, chamaram o nosso mestre, o nosso salvador, de tantos nomes, de acordo com o gênero que eles queriam. E eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que isso está acontecendo por conta disso. Eu não estou querendo atribuir esta pandemia, aos degenerados, porque todos nós carecemos da graça de Deus. Eu não estou aqui dizendo que esta pandemia veio simplesmente por causa dos zombadores de Deus, dos ateus, dos incrédulos. Sempre teve. Sempre tiveram esse tipo de pessoas no mundo. Sodoma e Gomorra. Existiam céticos na época do apóstolo Paulo, incrédulos, sofistas. Existiam de todo tipo que temos hoje, só que hoje está de uma forma multiplicada. Que o Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então eu não estou querendo dizer que é por causa disso.
Mas o que está acontecendo está sendo uma resposta para nós cristãos, que não devemos idolatrar outras coisas além do nosso Deus, não devemos idolatrar o trabalho, não devemos idolatrar a faculdade. Sabe por quê? Porque agora você está sem poder ir para nada, nem para o trabalho. Muitos, além dos da área da saúde ou que trabalham numa área essencial, mas muitos no mundo inteiro não está podendo ir à faculdade, não está podendo ir ao trabalho, não está podendo, infelizmente, com muita tristeza no meu coração eu digo isso, ter dinheiro para sustentar sua família. Mas quantas pessoas colocaram isso à frente de Deus? Quantas pessoas colocaram isso à frente das suas famílias, à frente de Deus? E hoje o que te resta? A tua família aí do teu lado. É nos apegarmos uns aos outros, é ver o valor da esposa, o valor do marido, o valor dos filhos, o valor do lar, o valor do culto doméstico, o valor de glorificar aquele que tem palavras de vida eterna. Porque agora você não pode trabalhar, não é mesmo? Você não pode ir para a faculdade, você não pode fazer aquelas coisas que eram tão essenciais na sua vida, além de Deus. Infelizmente, é um choque de realidade que precisamos. Eu sei que eu e você precisamos de palavra de alento, precisamos de palavra de incentivo, precisamos de uma palavra de encorajamento, mas precisamos de uma palavra também, irmãos, que com tudo isso venha acompanhada das verdades bíblicas. Isso vai nos ensinar, e já está nos ensinando, que não existe outro Deus além do nosso Deus. Que bilhões e trilhões não compram a nossa vida. Milionários estão descobrindo isso. Grandes, médios e microempresários estão descobrindo isso. Que tudo aquilo que eles depositaram sua confiança é como nada, é como a erva do campo, é como o sopro. Isaías vai dizer que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, e nem com os olhos se viram, para confirmar, um Deus além de ti. Um Deus além do nosso Deus, os nossos olhos não viram. Um Deus além do nosso Deus, você nunca mais vai esquecer depois dessa crise. Porque os 70 anos de cativeiro babilônico para o povo de Israel esses 70 anos serviram para que eles entendessem que não existe outro Deus além de Deus. E quando eles saíram daquele cativeiro, depois de 70 anos, eles nunca mais adoraram outros deuses. Nunca mais na história de Israel, depois dos 70 anos de cativeiro babilônico, eles adoraram outros deuses. Isso serve para mim e para você. Talvez não seja 40 anos, 15 dias, mais 20 dias, mais 40 dias, está nas mãos de Deus, Deus é quem sabe. Mas vai servir para ensinar para muitos que tinham seu Deus como o seu dinheiro, o seu trabalho como o seu Deus, que tinha tudo como se fosse a sua fonte de vida. E na verdade a única fonte de vida eterna está na palavra de Deus. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. O salmista vai dizer: o que tenho eu no céu além de ti? Aqui na terra, quem é que eu almeje mais que a ti? Precisamos ter esse propósito na nossa vida de adorar única e exclusivamente aquele que vive e reina para todo sempre. Como eu falei para vocês, Isaías suplica, Isaías confessa e ele alcança o favor de Deus em sua oração, em seu cântico, quando ele vai dizer: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viram um Deus além de ti. Eu gastaria 1 hora falando que não existe outro Deus além do nosso Deus, que quebra os arcos, corta a lança e joga os carros no fogo, que diz para mim e para você nesta noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus. Quando Moisés disse: Senhor, quando chegar lá no Egito, eles não vão acreditar em mim, o que eu vou dizer que me enviou? E Deus disse para Moisés: fala que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou, e esse eu sou é o nosso Deus. Quando foram no Getsêmani prender o mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo, após ter ganhado um beijo do traidor, porque a mão que afaga é a mesma que apedreja, e a boca que beija às vezes é a mesma que escarra, como diz Augusto dos Anjos, um grande na literatura portuguesa. Então, meus irmãos, quando ele vai dizer isso, quando o traidor lhe beija e pergunta: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. E aqueles soldados não conseguem ficar de pé diante do Senhor.
levantam e perguntam: quem é Jesus? Ele responde novamente: eu sou. E todo o exército cai, o chão treme quando ele usa esta palavra, eu sou. Então não existe outro Deus além do nosso Deus. Como eu falei, se eu fosse somar, ou se eu fosse pensar que uma coisa que aconteceu num carnaval no Rio de Janeiro, num carnaval de Salvador, ou em uma festa, em coisas pontuais, fosse o motivo de toda esta calamidade na terra, meus irmãos, tem muito mais coisas, há muito mais anos, dia após dia acontecendo, que tem irado o nosso Deus. Mas serviu para mostrar para esses que zombavam da cruz de Cristo, que zombaram do nosso Salvador: cadê eles, os inquiridores desse século? Cale-se diante dele toda a terra, porque não existe outro Deus além de ti. Para finalizar, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. O segredo é esperar em Deus. O segredo que eu e você nós precisamos, é vencer a ansiedade. Não coloque os pés pelas mãos. Não tome atitudes desesperadoras. Não haja, aguarde o agir de Deus na sua vida. Um Deus além de ti, um Deus além do nosso Senhor, não existe. Um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Diante de tudo que eu disse, diante de tudo que a palavra de Deus ressaltou no meu coração e que eu compartilhei com você, eu gostaria de te convidar a esperar em Deus. É difícil. As nossas emoções estão misturadas. Os nossos sentimentos estão numa odisseia, numa montanha russa. Mas eu te convido, junto comigo, a confiar em Deus. Pastor, mas eu confio. Eu sei, eu também confio. Mas às vezes nós não confiamos em nós mesmos. Não devemos confiar na nossa carne nem no nosso braço. Mas às vezes os nossos sentimentos nos traem. Às vezes temos uma sensação de segurança, mas na primeira calamidade o nosso coração acelera. Eu convido você a esperar em Deus, porque Ele age em favor daquele que nele espera. Se você esperar, meu irmão, minha irmã, você vai ver o agir de Deus na tua vida. Se você esperar, você vai ver o agir de Deus na tua casa. O salmo lindo e conhecido, 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Eu sei que muitas preocupações estão nos acometendo como dardos inflamados do maligno, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa alegria, para nos fazer entrar em desespero, para nos levar ao pânico. A ansiedade é o mal do século 21. É um mal que todos sofrem, só que uns mais do que outros. Talvez nesse momento muitas pessoas estão precisando tomar calmantes, remédios para conter a ansiedade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste, acalme o seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele as suas preocupações. Lançar é jogar com força. Lançar é jogar rapidamente. É querer se livrar. Já viu as donas de casa, as irmãs que estão me assistindo, quando uma barata pousa em você, ou quando pousou em você, você quer se ver livre tão rápido daquela barata que você lança ela para qualquer parte. Você não sabe onde ela foi parar, mas você quer lançá-la longe de você. Precisamos fazer isso com nossa ansiedade. Quando ela vier sobre nós, temos que pensar, as mulheres, né, que têm medo de barata. Eu não tenho medo de barata, eu sou corajoso, eu sou cabra macho. Mas as irmãs, né, que têm medo de barata, pense na ansiedade como uma barata que vem sobre você, que você quer lançar rapidamente fora. É a mesma coisa que devemos fazer com a nossa ansiedade. Lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Desde a antiguidade, desde os tempos antigos, desde os tempos passados, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, Senhor,
que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espera, pois, no Senhor, porque dele vem a tua salvação. O salmista vai dizer: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor, porque é dele que vem a tua salvação. Irmãos, a solução para o Brasil vem do Senhor, a solução para a Itália vem do Senhor, a solução para a Espanha vem do Senhor, a solução para a Europa inteira vem do Senhor, a solução para mim, para a tua vida, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos aguardar, vamos confiar, e quando a ansiedade nos acometer, vamos lançá-la longe de nós, lançar aos pés da cruz. A palavra de Deus manda lançar não fora, não em outro lugar, mas lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque até os fios de nossas cabeças estão contados. O Senhor Jesus disse que não era para nós temermos, porque valemos mais do que os pássaros. Então, meus irmãos, vamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, confiar nele, entregar o nosso caminho a ele, porque ele vai agir em nosso favor. A igreja do Senhor está clamando em vários lugares neste mesmo momento, em suas casas, em orações, em louvores, em súplicas, esperando em Deus, porque dele vem a nossa resposta. Que nesta noite você possa dormir com o teu coração tranquilo, porque Deus dá os seus enquanto dorme. Que você possa dormir em paz, que você tenha uma noite de sono tranquila, sem preocupação com o desemprego, sem preocupação com o salário, sem preocupações com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O Senhor cuida de nós, mas busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus. Então vamos orar, especialmente para Deus eliminar a ansiedade de nossos corações, porque a ansiedade é inimiga da nossa fé. Então vamos orar para Deus neutralizar a nossa ansiedade e confiarmos e esperarmos nele, porque não existe outro Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você está esperando em Deus, começou a esperar em Deus, já está esperando em Deus, saiba que ele vai agir em teu favor. Isso não é palavra do pregador, pastor Edivan, mas é palavra do Senhor para a tua vida. Vamos orar. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor tire toda a tristeza, a amargura do nosso coração. Ó Deus, toda a ansiedade, as preocupações com o dia de amanhã. Ó Deus, as preocupações do empresário, do microempresário, do empregado, do patrão. Ó Pai, daqueles que estão na área da saúde, lidando de frente com esse caos, com esta pandemia. Ó Deus, quanta ansiedade, medo, emoções nos acometem. O medo do amanhã, o medo, Senhor, de ficar pior, o medo de aumentar, o medo desta pandemia crescer no Brasil como está crescendo no mundo. Tenha misericórdia deles, ó Pai, mas tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um que está na sua casa nesta hora. Visita o nosso coração, ó Pai, o nosso interior. E se tu olhar para dentro de nós, há muita coisa que precisa ser mudada. Senhor, tira de nós tudo que não te louva e não te agrada. Senhor, leva a nossa ansiedade. Troca o nosso fardo, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. E aquieta e acalma o nosso coração, ó Pai. Que venhamos aprender que só existe um Deus além, não existe outro Deus além de ti. Que isso sirva, e tudo isso que está acontecendo, para destruir os ídolos de nossos corações. Ah, Deus, tenha misericórdia do teu povo, porque só existe um Deus além de ti. E um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Que venhamos esperar em ti, para que possamos ver a tua salvação, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Filho, o poder e as doces eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja que está me assistindo, sobre todo o povo de Deus pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: amém e amém.